Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios e hoje nós temos um tema aqui que, olha, tenho certeza que vai ser especial. Muitos clientes nos questionam sobre esse ponto que nós vamos falar agora, mas antes de falar o tema específico, eu vou apresentar aqui a doutora Natália, que vai participar conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui, ainda mais, como você disse, para tratar de um assunto tão rico, tão interessante. É um prazer, muito obrigada. Exato, obrigado você. Agora, antes de apresentar a nossa ilustre convidada, eu vou falar do que nós vamos comentar nesse podcast. A gente vai falar sobre a proteção patrimonial com a utilização de estruturas internacionais. Olha que interessante, muita gente fala em proteção de patrimônio, vamos usar uma holding, mas existem mecanismos internacionais que são muito importantes. E para falar deste tema, nós vamos trazer aqui a expert no assunto, Simone Oliveira. Ela é CEO da America Expert, formada em administração de empresas. Começou há 24 anos um movimento e revolucionou, dando oportunidades a muitos empresários e empreendedores brasileiros a expandirem os seus negócios. Ela é empresária, atua no ramo de consultoria para brasileiros desde o ano de 2000, sendo uma das mulheres que mais influenciaram e contribuíram com o desenvolvimento de negócios brasileiros nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Simone Oliveira. É um prazer estar aqui com você. Gratidão, doutor. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês para debater um tema tão comum e é muito importante que a gente possa realmente dar os caminhos, esclarecer aos nossos clientes sobre um assunto tão importante que envolve aí a parte política, econômica, tanto do Brasil, né? Então em outros lugares também. E eu me sinto honrada de estar aqui hoje, podendo contribuir com a minha expertise, né, como você bem colocou. Eu sou a CEO da empresa America Expert, eu atuo no ramo de ajudar brasileiros a internacionalizar seus negócios e a gente tem acumulado uma carteira bastante significativa ao longo desses 20 e poucos anos de empresa. E falando um pouquinho assim da minha história, como você bem colocou, eu comecei desbravando, né, esse caminho. Já moro nos Estados Unidos já há 25 anos. E eu comecei a perceber, sou formada em administração de empresa, sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais, e eu comecei a perceber que tinha um nicho de mercado quando eu cheguei nos Estados Unidos, onde todos me perguntavam como era para exportar, como que era para comprar nos Estados Unidos, se eu precisava ser residente, se eu não precisava, como era. Então eu vi ali um nicho de mercado, é quase que uma caixa preta, onde ninguém tinha acesso. A gente está falando da época, até para conseguir visto no passado, era uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia, graças a Deus, não é mais tão complicado conseguir a aprovação de visto para vir para os Estados Unidos, mas se a gente falar há 20 e poucos anos atrás, já era por si só uma dificuldade, e as pessoas tinham muito ligado, tinha essa analogia de que só pode fazer negócios, ou só pode ter alguma coisa nos Estados Unidos se eu for residente, se eu tiver visto, se eu tiver tantos milhões para investir, quando na verdade, doutor, não é nada disso. O processo tudo bem mais descomplicado do que as pessoas pensam. Então, mais uma vez aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço mais uma vez o convite e estou pronta para que a gente possa desbravar esse assunto para os nossos clientes e espectadores, para poder ajudar vocês no que a gente puder, né, em conjunto aqui. Perfeito, muito bom. E é isso mesmo que você falou. Às vezes o pessoal tem a falta da informação e aí acaba tendo muita informação desencontrada também e acha que ir para fora, empreender fora é um bicho de 7 cabeças. Mas quando existem pessoas e empresas qualificadas que ajudam nesse desenvolvimento, fica muito mais fácil, né, Simone? Você não acha? Você tem com quem contar fora do país, porque o cara está aqui dentro. Quando ele passa da fronteira, ele precisa de ter um apoio de alguém especializado, né, para isso. Não, e não é só isso, sabe, doutor? O que mais assim, quanto que vale a sua
tranquilidade, né? Como a gente fala, peace of mind. Então, quando a gente decide empreender em outro país, seja ele Estados Unidos, seja ele Europa, seja a Ásia, seja onde for, se você não tiver uma pessoa de confiança, uma empresa séria, que realmente tem propriedade sobre as leis, as alterações sofridas, como você vai poder pagar menos impostos, as soluções dos gaps das leis, do que dá e o que não dá para ser feito, isso aí, essa relação de confiança, de parceria, não tem preço. Então, realmente, a internet, a gente está falando que eu comecei há 20 e poucos anos atrás, né? Então, hoje em dia, tem muitas pessoas na internet falando muita coisa, e aí as pessoas chegam para a gente com uma ideia já pré-formada, ou que não é possível, ou que o que ela leu é o que é a verdade. Quando, na verdade, infelizmente, a internet ajudou muito nas últimas décadas, né, em termos de informação, ninguém mais vai para a biblioteca para saber nada, mas, ao mesmo tempo, tem muitas informações na internet sendo postas por empresas e por pessoas que são aventureiros e que não têm propriedade para falar e que a internet aceita tudo que todo mundo fala. Então, acaba que realmente as pessoas chegam para a gente já com opiniões e com conceitos já pré-formados do que eles leram, que não condiz com a realidade. Isso é muito importante frisar. Hoje nós temos muito aquela cultura do Dr. Google, né? Sim, que o Google exatamente. sabe tudo. Quando alguém me pergunta, eu vi no Google isso, eu mando consultar o Yahoo. Não, vai no Yahoo e vê se tá lá. Tira a dúvida, tira uma segunda opinião no Yahoo, porque é complicado. Mas é isso. Não sei, você deve estar acompanhando bem o mercado brasileiro, Simone? Sim, apesar de você estar um pouquinho distante da gente, não tão distante, né? 8 horinhas de voo apenas. Mas no Brasil, em 2024, houve uma crescente muito grande dos empresários procurando projetos de proteção patrimonial. E aí a doutora Natália está aqui, aumentou muito o volume, né, doutora? Foi, bastante. As pessoas estão com essa preocupação, né? Os empresários, eles demonstraram, ainda mais com o cenário que tem apresentado, é uma busca, é uma realidade agora. Exato. É algo que saiu dessa lenda, né? De algo muito distante. Exatamente. Aí tem a questão do imposto de herança, que querem aumentar o imposto de herança. Então, tudo isso vai convergindo naquela preocupação do empresário de realmente proteger o seu patrimônio. Mas a gente está percebendo que o empresário não está tão contente com a proteção do patrimônio só no país, porque antes ele protegia o patrimônio dele, mas ele acreditava no país. Agora, ele quer proteger o patrimônio dele, mas está preocupado com a situação do país. E para isso, busca-se agora a criação de estruturas internacionais, as offshores, ou como eu gosto de falar, onshore também. Mas são estruturas que realmente podem, que muita gente ouve falar e que podem, de certa forma, ser um grande aliado nesse projeto de proteção patrimonial. Nesse sentido, Simone, como que você enxerga a criação de uma estrutura patrimonial fora do país? Você acha que realmente ela tem o condão de auxiliar o empresário nessa proteção? Sim, eu gostaria de começar essa análise, doutor, partindo do por que começou a ter esse volume todo, tá, de clientes e de pessoas interessadas, né? A gente sabe que com a eleição, a situação política e econômica do Brasil, né, sem tomar partidos aqui de Lula ou de Bolsonaro, não estou me envolvendo com isso, assim como aqui nos Estados Unidos eu não me envolvo com Trump ou Biden ou o que for. A gente está falando sobre uma situação que está sendo gerada em função de uma instabilidade econômica e política que o Brasil vem sofrendo. Então, conforme você mesmo comentou, a proteção patrimonial, ela sempre existiu. Ela sempre existiu a partir de determinado nível de ativos que uma família tem, por exemplo, ou que um empresário tem, para pagar menos impostos, seja para proteger na hora de falecimento, seja para deixar para os herdeiros com idades corretas de como manusear todos os ativos de uma família, por isso que se cria-se uma holding. Então, todo esse movimento, a gente sabe que sempre existiu. Porém, agora veio com uma escala muito maior. Por quê? Porque não se confia mais no Brasil, como você mesmo colocou. Então, como não se confia mais no Brasil, tem que se levar para um próximo nível, que é o quê? Mais uma camada de proteção, onde fazendo a proteção da holding dentro do Brasil não se tornou mais suficiente. Você tem essa impressão também, não tem? Sim, com certeza, exatamente. Eu acho que hoje é importante, porque muita gente utiliza aquele termo blindagem patrimonial. Eu
rechaço totalmente essa expressão blindagem patrimonial, porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele não dá essa possibilidade de você fazer uma blindagem. E quando você utiliza uma estrutura internacional, é o que você disse, você está criando uma camada a mais. Então, você está aumentando o seu nível de proteção, vamos dizer assim, né? Então, eu acho extremamente eficiente isso. Exatamente. Então, hoje, a gente vê, vamos tentar entender aqui, é até importante eu trazer isso à tona, tá? Qual o perfil das pessoas que se interessam para ter uma proteção patrimonial, tá? Por quê? O que elas estão procurando evitar? Quais situações elas querem se proteger, né? Então, vamos começar, talvez, pelo o que gera a necessidade, né, para a gente poder ir caminhando na construção até a solução e os tipos de soluções existentes, né? E você falando da parte do Brasil e eu falando da parte dos Estados Unidos, tá? E outras jurisdições também. Então, o que eu vejo muito as pessoas trazerem ao longo desses anos para a gente é que o Brasil, ele tem muito processo trabalhista, tá? Então, os empresários, eles já sabem que eles têm um inimigo, vamos botar assim, que é a mão de obra. Então, a mão de obra, ele já sabe que pelo sistema do governo de CLT e tudo mais que existe no Brasil, vai trazer para eles perdas em relação a isso, né? Então, esse é uma proteção que eles querem evitar que aconteça, né? Outras, obviamente, qualquer outro tipo de processo que possa existir contra eles. Outra, separação, um casal que está casado e quer se proteger para que o determinada significante aí não queira ter acesso. Quarto, filhos. Os filhos talvez não tenham maturidade, desde na idade já de 18 anos, né, de estar absorvendo e gerenciando todo um patrimônio que foi conquistado, tá? E quarto, eu diria que é a preocupação do falecimento. O que acontece quando eu vier a falecer, como é que eu distribuo, como é que eu dou poderes para os meus herdeiros, ou não quero que sejam os herdeiros, enfim. Então tem um conjunto de ações, né, doutor, que você no Brasil, melhor do que ninguém, tem expertise para falar sobre isso. Que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que cada um tem uma necessidade diferente. Tem que ser feito um estudo para cada situação. Por quê? Não adianta você, não é receita de bolo para ninguém, nem para mim, que estou aqui nos Estados Unidos, na hora de que eu tenho que falar e dar um assessoramento para como que você vai conduzir, o que tipo de empresa você vai abrir, etc. Assim, para vocês que estão no Brasil, né, doutora Natália? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação que a gente tem que fazer um diagnóstico inicial com o cliente para entender o que está te levando a ter essa preocupação. E daí sim, a gente desenhar, né, que é o trabalho de vocês, essa estrutura. E aí vem o envolvimento de uma offshore internacional ou não, né? Então, falando agora sobre a parte de trazer uma offshore internacional, existem diversas vantagens. Por quê? Primeiramente porque Brasil e Estados Unidos, eles trocam informações, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Tá? Não é uma coisa assim que, se eu abrir uma empresa nos Estados Unidos, automaticamente o Brasil vai ficar sabendo. Não é bem assim, tá? Não é assim, acalmem-se, a notícia é boa, não é bem assim, tá? Então, o que pode ser feito, tá? Então, se cria-se uma camada, tem dois níveis de camadas, que eu diria, tá? Estados Unidos, por que Estados Unidos, tá? Então, a gente abriria-se uma LLC, ou uma corporation, que são os dois tipos mais comuns de empresa aqui nos Estados Unidos, para fazer com que essa empresa internacional ela tenha representatividade no Brasil para assumir a estrutura que ela foi feita no Brasil. Então, as cotas da empresa holding no Brasil, ela é transferida para a empresa americana. Então, a empresa americana ela passa a ser a dona dessa estrutura que já foi desenhada e constituída no Brasil, tá? Então, o que isso beneficia? Bom, obviamente, na hora que alguém colocar você na justiça, vai ter que vir nos Estados Unidos para achar quem é o responsável. Exato. Então, aí a gente tem conflito aí, uma dificuldade, tá? De jurisdição, porque a forma legal de se tratar a coisa nos Estados Unidos é totalmente diferente da do Brasil.
Então, você está colocando uma empresa fora do Brasil para ser dona de tudo que você tem, tá? Então, isso dificulta bastante, porque quem é que vai colocar uma empresa que está fora do Brasil na justiça? Enfim, é um processo caro, é um processo que, para desmembrar e ir atrás disso, é extremamente custoso e prolongado, É moroso, a não ser que né? a não ser que a gente esteja falando de, às vezes, a gente vê uns escândalos, né, doutor? Grandes fraudes, que aí tem quebra de sigilo, aí a gente está indo para um nível de bilhões, a gente está indo para um nível, assim, realmente que não é com a realidade normal de que a gente vive aqui como terráqueos normais. Sim. Até porque, Então, né, Simone? Até porque a ideia do empresário é proteger seu patrimônio, não praticar uma fraude. Ele não está fazendo isso porque ele quer se esquivar do pagamento de alguma responsabilidade. Ele apenas quer que ele tenha um tratamento justo e que todo aquele patrimônio adquirido ao longo de tantos anos de trabalho não seja pulverizado ou perdido, na verdade, por alguma questão governamental, algum problema de mercado, porque é o que você falou dos riscos. Hoje o empresário ele é submetido a diversos riscos no país, seja trabalhista, seja tributário, seja civil. Tributário nós temos multas absurdas, trabalhistas nós temos ações que realmente elas superam qualquer limite da razão. Você tem também indenizações absurdas na esfera civil. Então, todos esses riscos que colocam o patrimônio em risco faz com que o empresário busque essas alternativas e ele não tem essa intenção de praticar a fraude. Pelo menos todo mundo que a gente conversa, ele só quer se proteger. E eu acho que isso que você falou é bem interessante, porque essa descaracterização, essa quebra de sigilo, ela pode ocorrer quando o cara comete uma fraude muito grande, alguma coisa assim, né? Sim, exato. Até corrigindo aqui o que eu quis dizer, tá? Não é que realmente as pessoas vão querer fazer uma proteção patrimonial para fazer coisa errada. Até mesmo Exato. porque ninguém que faz coisa errada, ela fica impune por muito tempo. Um dia a casa cai. A casa cai. A casa cai no Brasil, a casa vai cair nos Estados Unidos, vai cair em qualquer lugar do mundo porque é coisa errada. Então, mas eu trouxe à tona a questão da dificuldade, porque existe uma dificuldade de comunicação. E aí você está criando mais uma camada para se chegar até onde querem chegar. Vamos botar assim. É mais ou menos isso que eu quis dizer, tá? Então, quando se abre uma offshore nos Estados Unidos, eu vou começar aqui agora dizer um pouco sobre impostos, tá? E dos tipos de empresa que existem nos Estados Unidos. Tá? Isso então, é importante, Simone, a gente frisar bem, porque um dos maiores questionamentos que nós temos aqui no Brasil é, primeiro, por que eu devo abrir uma estrutura aí fora, né, doutora Natália? Exato. Muita gente acaba perguntando para nós, né, por que abrir uma estrutura aí fora? Segundo, quais os tipos de empresas que eu posso abrir lá fora? Uma LLC, uma corporate? Quais as diferenças dela? E por último, que eu acho que é o que o pessoal fica mais preocupado, qual que é a tributação que eu vou sofrer lá fora? Então, não sei se é isso que você vai falar, mas depois eu até faço mais algumas perguntas que são feitas para nós, mas a princípio essas acho que são as mais corriqueiras, né, doutora? Sim, de fato. É o que eles trazem essa preocupação, né? Tem esse interesse em saber. E eu queria até acrescentar com relação a tudo que a Simone já trouxe aí e o que a gente falou aqui. Se vê essa busca exatamente por causa dessa oscilação que a gente tem aqui no Brasil, né? Infelizmente, não é só essa questão do trabalhista, dos encargos, mas é uma oscilação, é uma falta de concretização do que do que pode acontecer, né? É uma incerteza muito grande. Mas é isso. Até a doutora Natália complementando também, uma coisa que eu também vejo a importância, né, agora trazendo um pouquinho para a minha primeira resposta, do porquê se ter uma empresa nos Estados Unidos, né? Primeiramente, a gente lembra da época do Collor, né? Pelo menos eu sou velhinha o suficiente para lembrar disso, onde de um dia para noite, tudo ficou congelado, ninguém acessava seu dinheiro. Então, a pergunta que fica né? Será que estamos tão longe que isso possa acontecer de novo? Fica-se para pensar, né? Então, quando você abre uma empresa nos Estados Unidos, você também consegue abrir uma conta bancária nos Estados Unidos.
tá, dessa empresa. Então, a gente está falando não só da proteção do patrimônio da pessoa, mas também de diversificar e poder dolarizar, não só diversificar e trazer o dinheiro dele para não ficar totalmente dependendo no Brasil, tá, para que todos os ovos dele estejam na mesma cesta, mas também estamos falando da maior moeda do mundo, que é a referência do mundo inteiro. Então, tá 5 para 1, tá caro, mas não tem problema. A gente sabe que oscila. Já vi dólar a 2, já vi dólar a 1, já vi dólar a 5, já vi dólar a 5,5. Isso aí não importa. O que importa é que o empresário tem que ter em mente que ele precisa diversificar e ele precisa tirar das mãos de quem controla essa instabilidade para que ele possa ter um pouco mais de conforto e segurança, onde o dinheiro dele não está totalmente numa cesta só. Então, a abertura de uma empresa e uma abertura de uma conta bancária no exterior vai fazer com que ele possa não só dolarizar o dinheiro dele, sabendo da moeda que é a referência no Brasil, no mundo inteiro, que não vai ter como ele perder, vão ter oscilações, porque nada é garantido, é claro, mas nada se compara ao real, com a inflação que tem no Brasil, etc, etc, né? Então, esse é um ponto importante para trazer também. E o outro ponto, por que abrir uma empresa nos Estados Unidos? Bom, aqui se tem a grande prática de se abrir uma empresa para justamente criar essa camada a mais de proteção, tá? Que eu mencionei anteriormente. Como que se faz isso, né? Então, vocês fazem os desenhos, né, de necessidade de cada uma, doutora Natália, você, doutor, e daí vocês encaixariam uma offshore nos Estados Unidos. O que é essa offshore? Qual o papel dessa offshore em tudo isso? Ela vai estar sendo como mais uma camada onde, primeiro, a gente pode abrir em estados onde existe sigilo, tá? Então, não tem como saber quem é o dono dessa empresa nos Estados Unidos. Isso já é uma grande vantagem, ok? Delaware é um dos estados que isso acontece, tem vários outros. Onde essa empresa, ela estaria sendo a dona de todos os ativos dessa holding constituída no Brasil, e com isso a abertura de uma conta bancária no exterior, e com isso o nível dele de proteção cresce. Ele não vai ser descoberto, né, não está acessível facilmente quem é o dono dessa empresa aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, essa é a primeira vantagem. Simone, mas como que funcionaria quanto aos meus tributos? Bom, os Estados Unidos, ele não é um paraíso fiscal. É importante citar que nos Estados Unidos tem 2 tipos de empresa, a LLC e uma corporation, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença de uma para outra. Mas aqui, pelo menos o imposto federal, ele é válido para os 50 estados americanos. Tá? Em alguns estados, como Delaware, Flórida, Texas, Nevada, outros, a gente consegue se isentar da parte estadual, mas a parte federal, ela é devida. Então, como que se faz esse cálculo? Bom, eu botei a minha empresa para ser apenas uma holding patrimonial de uma empresa que eu tenho no Brasil. Tá? Tem que se haver uma consulta com um tributarista brasileiro e americano, tá? Para poder estudar esse caso, esse cenário, para evitar o maior pagamento de impostos possíveis aqui nos Estados Unidos. Porque se você abre uma empresa onde essa empresa ela não opera, ela vai ter conta em banco, obviamente qualquer empresa tem uma conta em banco, ela tem que ser feita a contabilidade dessa empresa, tá? Se ela não tiver vendas, se ela não tiver movimento de receitas entrando, ela não tem por que pagar qualquer tipo de imposto, porque é sobre o lucro líquido. Aqui nos Estados Unidos é calculado receita menos despesa, o que sobrar uma porcentagem do lucro líquido. Tá? Então, se não é uma empresa, ela só tem a característica de ser uma holding ou de ser um asset protection, que a gente chama, né, de proteção de ativos, e não tem esse movimento de venda ou de rendimento, tudo que vai acontecer na conta dele é um aporte de capital do sócio, obviamente para transferir dinheiros, etc., não tem por que pagar imposto no final do ano. Vai ter que ser feita a declaração de imposto. É diferente de pagar impostos, tá? Então é importante frisar isso. Os tipos de empresa que existem nos Estados Unidos. Corporation, que é um tipo de empresa onde se paga imposto apenas na empresa. Porém, ela não pode distribuir, até pode,
Mas, se ela distribuir lucro para os sócios ao final de cada exercício, ela vai ser bitributada. Por quê? A corporation é um modelo de empresa onde a gente recomenda muito para quem quer ações em bolsas ou que vai ter investidores por trás, que vão ter cotas, coisas que a LLC não tem. Então, e que pretende focar na empresa, reinvestir todos os anos. Porque no momento que alguém queira, algum dos sócios, distribuir e pagar o restante que pagou da empresa, distribuir os sócios, ele vai ser bitributado porque ele vai ter que fazer imposto de renda de pessoa física nos Estados Unidos e vai pagar 2 vezes para poder levar isso para o Brasil ou para qualquer outro lugar, tá? Então, a corporation, ela é uma empresa indicada para quem quer apenas operar, ter acionistas, quer abrir cotas, não quer distribuir lucro, enfim. E outro ponto importante, a corporation, ela é fixo o valor dela de tabela de pagamento de imposto. Por exemplo, federal é 21%. Então, com empresas que a gente vê nesse molde e que imaginam que elas vão ter como lucro $500 mil, $1 milhão por ano, ao invés de pagar 37,5%, se fosse uma LLC que é pura na pessoa física, dependendo do caso, é mais vantajoso que ela faça uma corporation. Então, como eu falei, é de caso para caso que a gente estuda, mas o mais que se tornou mais famoso para a proteção de patrimônio é a LLC. Por quê? Porque a LLC ela é um pass-through. O que é isso? A gente vai fazer a contabilidade da empresa, na verdade faz o imposto da empresa, mas se apura direto na pessoa física dos sócios. Então, não existe bitributação, você pode distribuir o lucro, a pessoa física é a pessoa que vai pagar, pagou, acabou. Você pode fazer o que quiser com aquele dinheiro e não vai ser tributado novamente, tá? Então, obviamente ela não tem cota, mas também não precisa, porque dependendo do que for feito, ela vai ser a dona das cotas do Brasil, não vice-versa, não é ninguém que vai ser dono das cotas dela, então a LLC por isso se torna muito mais famosa, e ela tem uma característica de proteção de ativo mais forte do que uma corporation, tá? Então, e aí em contrapartida, qual é a contrapartida disso? A gente tem uma tabela progressiva, onde existe o pagamento do imposto federal, começando com $10 mil de lucro de previsão, até infinito, mas aí vai de 10%, chegando até 37,5%, sobre o lucro líquido. Então, tem essa pequena... então, se você intenciona que você vai ganhar muita coisa, mais do que $300 mil por ano, por exemplo, de lucro, aí já vai pesar um pouco. Mas também tem sempre uma coisa muito bacana, que a gente pode abrir uma LLC e responder tributalmente por uma corporation ou vice-versa. Abrir uma corporation que responde como uma LLC a parte tributária. Tá? E eu queria trazer à tona também, doutor, uma coisa muito importante, que eu acho que a gente tem que esclarecer aos nossos espectadores aqui. A coisa da offshore, pelo princípio da palavra, ela é uma empresa constituída fora, porém num paraíso fiscal. Sim. Então, como eu acabei de falar, os Estados Unidos ele não é um paraíso fiscal. Obviamente, ela vai se tornar mais fácil, por quê? Porque nos Estados Unidos é mais fácil abrir uma conta bancária, porque os Estados Unidos está mais fácil porque você pode pegar um avião e vir a qualquer momento, porque tem o dólar, porque vários motivos para se fazer nos Estados Unidos. Porém, existem as outras opções de paraísos fiscais. E aí eu vou agora dissertar um pouquinho sobre isso, porque se criou uma impressão errônea, achando que tudo é offshore e que é Estados Unidos, então tem que ter essa diferença, tá? Paraísos fiscais, tá? São determinadas jurisdições de determinados países onde o governo atribuiu para incentivar o investimento, tá, de estrangeiros naquela localização. Eles fazem com que eles abram empresa lá e não pagar impostos. Okay? Então, quais são exemplos de jurisdições que estamos falando? Ilhas Virgens é uma delas, Neves é outra, Ilhas Caimã, Bahamas, Panamá, por aí vai. Quais são as restrições e quais são as vantagens dessas empresas?
Bom, se você não tem a vontade de dolarizar ou de mandar dinheiro e diversificar, você quer apenas ter uma empresa onde o acesso ainda é mais difícil do que os Estados Unidos, porque né? E você só quer ter o nome da empresa para ter as cotas e você não se importa que nunca vai lá para ver, etc, etc. Offshore em outros lugares são perfeitamente cabíveis. Então, tem situações de clientes que eles querem realmente brindar o nome deles, fato. Então, o que acontece? Muitos abrem até faz a tripla camada. Eles fazem uma estrutura no Brasil, abre-se uma empresa americana para ter a conta bancária e ser a dona disso, e faz com que a dona dessa LLC seja uma empresa em outra jurisdição, paraíso fiscal. Um paraíso fiscal. Inclusive, Simone, esse tipo de estrutura é uma estrutura que muita gente questiona sobre o custo de fazer isso, porque o pessoal entende que quando você cria uma estrutura brasileira, depois uma estrutura americana e depois uma estrutura num paraíso fiscal, o pessoal entende que para que você monte uma estrutura dessa magnitude, é necessário que o montante do patrimônio a ser protegido seja algo exorbitante, o que não é verdade, né? Não. É uma estrutura que traria, em tese, uma segurança maior e que não é tão distante fora da realidade. Né? Exato. Isso. Não, a gente está falando, só para você ter uma ideia básica, a abertura da empresa nos Estados Unidos, $1.000 e poucos. A abertura de uma empresa offshore em paraíso fiscal, $3.000. E tem o custo de manutenção dela anual, que a gente vai botar aí em torno de $2.500. Anual, entendeu? Né? Então, assim, anual. Então, se você parar para pensar, não é nada exorbitante para a proteção que isso vai... Para proteger um patrimônio? Então, a gente pode até me aventuraria dizer que para quem tem pelo menos aí seus 1 milhão, 2 milhões de reais no Brasil, eu acho que já não sei com isso eu estou errada, mas um bom candidato, vamos botar assim, para pelo menos começar com uma estrutura mesmo nos Estados Unidos e depois ir aumentando. Outra coisa importantíssima também citar, doutor, é que existem casos de fundações, por exemplo, que são constituídas nesses paraísos fiscais, onde você faz testamento amarrado com isso, você dá poderes, por exemplo, para seus filhos a tocarem em tudo que você tem a partir de tal idade, 25, 30 anos, seja o que for. Então, tem umas coisas muito interessantes de caso para caso, tá? Que pode ser feita. Tem outra situação muito interessante. Simone, eu não quero que o meu nome apareça como sendo o dono. Então, a gente imagina uma cascatinha. Aqui tem a empresa do Brasil, depois tem a empresa LLC, depois tem a empresa offshore, que é o final da linha, que é a dona de tudo. Ainda tem mais uma proteção, porque tem a possibilidade da empresa offshore não ter você como nome final. Você pode contratar, a gente chama de shareholder nominee. Então, eles botam o nome de outra pessoa e aí acabou. Aí tá protegido de vez. E como que ficam os poderes de administração quando eu coloco uma outra pessoa numa empresa dessa, Simone? Tem limitações que você, juntamente com a gente, né, com os nossos parceiros, você vai delinear o que você quer, o que você não quer. Então, por exemplo, assinar pela empresa, essa pessoa pode assinar até aqui. Até ali sou eu, ou Entendi. Eu vou determinar que seja outra pessoa, ou são os meus filhos, eles podem participar, ou, enfim, cada necessidade é uma necessidade, é como eu falei no início, é que nem um médico, você vai com uma dor, né, seja ela qual for, e aí, de tempo, vamos examinar e vamos ver o que é melhor naquela conjectura, até que ponto se precisa, porque tem clientes que chegam pra gente e falam, não, eu não me importo de aparecer meu nome, não. Tudo bem. Outros falam, não, eu quero uma estrutura forte, porque eu tô me divorciando, eu quero que... Enfim, tem de tudo. Eu quero uma estrutura forte, porque
eu não confio nos meus filhos e eu não quero que eles gastem, porque eu sei que eles vão torrar, eu estou preocupado com eu falecer, como é que funciona, enfim, tem diversas formas que tudo é feito através de agreements, né, de contratos de administração. Exato. Dessa empresa, para delinear até que ponto esses shareholders, né, que são nomeados, podem interferir, em que eles interferem, como que faz se o dono vier a falecer, como é que é feita já. Então tudo já fica preparado, Sim. Tudo fica bem organizado, já contando com possíveis situações, né? Quem vai ser o beneficiário, enfim. Então essa é a grande pegada, assim, que as pessoas realmente não entendem do porquê, e eu espero que eu tenha conseguido aí elucidar as possibilidades e os níveis, né, e do porquê que se você para e protege no Brasil, você ainda está à mercê de muitas outras situações. Sim, você não fechou todas as lacunas, né? Você ainda tem alguns pontos que têm que ser revistos. O mais importante de dizer também, Simone, não sei se você vai concordar comigo, é que nas estruturas que já foram criadas, nessa sistemática que você colocou para nós agora, que já foram criadas várias estruturas, inclusive já fizemos algumas juntos, todas funcionam muito bem, né? Então, não teve aquela estrutura que a pessoa se arrependeu, falou, não era bem isso que eu queria. Não. Muito pelo contrário, né? As pessoas que ainda estavam reticentes a fazer uma estrutura dessa, questionam por que não fez antes. Então, acho que isso é um ponto que o empresário tem que ter muita ciência, porque por mais que possa parecer uma estrutura complexa, é uma estrutura muito simples e é uma estrutura que traz uma segurança muito grande, ainda mais num cenário que nós vivemos no Brasil. Não de agora, mas de tantos anos, né? Eu acho que o Brasil sempre teve esse cenário um pouco caótico, vamos dizer assim, né? Então, é importante. Agora, Simone... Deixa eu só fazer um adendo ao que você colocou. Você manda aqui. Doutor, imagina! Você é um querido. Na verdade, o que eu percebo, e eu acho que como seres humanos, tá, e a gente precisa abordar isso também, tudo que é novo causa desconfiança. Principalmente porque a gente está falando que a gente vai estar criando uma empresa num lugar, meu Deus, imagina, Belize, Neves, que você mal vê no mapa. Exato. Né? E aí você pensa assim, peraí, alguma coisa está muito errado nisso. Não, isso vai dar problema no futuro. Não, eu nem conheço, porque o brasileiro, o europeu ainda não tá mais adiantado um pouco, né, nesse sentido, mas de uma forma geral, os latinos, eles precisam ver no olho, eles precisam tocar as coisas, eles precisam, para validar, né, uma ideia. E quando, na verdade, a gente hoje está vivendo num mundo tão globalizado, tudo tão mais fácil. Então, acho que o que eu falo pelos nossos clientes, pensam muito assim, poxa, eu vou abrir uma empresa e aí depois, como é que fica? Eu vou ter que, se eu falecer, minha esposa vai ter que pegar um avião e ir lá para assinar o documento? Ou para, meu Deus, será que isso não é um golpe? Ou será que é uma coisa que é muito para mim, ou a meu advogado, ou a minha consultora está tentando me vender o que eu não preciso? Enfim, tem uma série de pensamentos que é normal, absolutamente normal, que tenham-se, porque, e se eu precisar do dinheiro, então, e como é que desfaz? E se eu precisar trocar? Então, meu recado é assim, vamos abrir um pouco a nossa mente, entender que a gente está realmente vivendo num mundo muito globalizado, onde não existe mais fronteiras, e as coisas funcionam. Não é porque você às vezes não tem um conhecimento, mas se você, de novo, voltando lá no início da nossa conversa, confiança, né? Você tem que confiar no teu advogado, você tem que confiar na tua consultora, você tem que confiar de que aquilo que está sendo feito para você, embora você não entenda, porque ninguém é obrigado a entender de tudo, é impossível. Para isso a gente tem os médicos, os professores, os advogados, cada um com os contadores, cada um no seu ramo de atuação. Então a gente precisa ter confiança e entender e desmistificar esse pensamento de que vai dar errado, ou porque não é para mim, ou porque, eu não sei, esse troço está me parecendo meio estranho, englobar, abraçar uma solução
que ela não é ilegal, muito pelo contrário, ela está aqui para ajudar você, tá? E você precisa entender que isso vai te salvar muita coisa no futuro. Queria deixar esse recado. É isso mesmo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Simone, que também é uma coisa muito corriqueira aqui no escritório. O pessoal fala, pô, doutor, mas eu vou abrir uma estrutura lá fora. Vamos falar da LLC, tá? Aí uma dúvida que muita gente nos questiona é, pô, mas se eu tiver uma LLC, eu posso comprar um imóvel em Miami, por exemplo? Porque muitos têm o desejo de ter um imóvel em Miami. Parece que é um sonho de consumo ter um imóvel em Miami. Mas ok, posso comprar um imóvel em Miami? E aí vai naquela questão que você falou no começo. Esse imóvel em Miami, eu posso fazer dele um negócio como uma locação? É muito comum você ver pessoas comprando imóveis, por exemplo, em Orlando, e fazendo locação desses imóveis e tendo ali uma renda. Isso seria uma atividade que eu poderia exercer nessa estrutura? Sim, é muito, muito válida a sua pergunta, né? E a resposta, na verdade, é a seguinte. Realmente, já desde a época da crise aí do real estate em 2008, onde houve essa bolha, né, imobiliária, onde atraiu muitos brasileiros, latinos, investidores de todo lugar do mundo para se comprar imóveis, né, em Miami, na Flórida, principalmente, porque é o lugar mais parecido com o Brasil, em termos de clima e tudo mais, latino, enfim. Então, o que acontece? Você, como estrangeiro, é óbvio que você pode comprar qualquer imóvel que você quiser em qualquer lugar dos Estados Unidos. Só não faça isso em nome de pessoa física. E eu vou explicar o porquê. Tem que ser feito em nome de uma empresa, seja uma LLC, seja uma corporation. A LLC acaba sendo melhor pelos fatores que eu falei, mas também pode ser na corporation. Por quê? Quando você compra um imóvel e você está em nome de pessoa física, primeiro, as despesas que você tem com esse imóvel, você não consegue deduzir no imposto de renda, porque você não é residente fiscal americano. Segundo, se alguém te coloca na justiça, é o seu nome de pessoa física que está no jogo. Quando você faz o nome de uma empresa, é a empresa que absorve isso e é muito pouco provável que você tenha que vender aquele ativo para pagar ninguém, porque seria o seu ativo, único ativo dentro daquela estrutura da empresa, tá? Então você coloca alguém, por exemplo, para alugar, né? Isso é muito comum. Vamos comprar um imóvel, por favor, compre em nome de uma empresa por causa desses motivos e o mais importante de todos, se você vier a falecer, como estrangeiro, você tem um imposto de sucessão, que você pode pagar até 40% do valor do imóvel se você vier a falecer, tá? Só por você ser estrangeiro. Então, quando acontece em nome de uma empresa, isso não acontece, porque a empresa automaticamente você pode alterar os sócios e já prevê no contrato social quem vai substituir, etc. Então, na época do Covid, a gente teve alguns casos, infelizmente, né, de pessoas que faleceram e foi a estrutura que salvou. Então, isso é muito importante. As pessoas às vezes pensam, mas o meu imóvel é só de 300, 400 mil, não é para mim. Gente, é para todo mundo. Estrangeiro pensou em comprar imóvel nos Estados Unidos, venham, compram, faça sua renda extra, aluguem, você pode alugar, você pode fazer Airbnb, você pode fazer o que você quiser. Sendo que, no final das contas, você vai ter que contabilizar tudo isso e, obviamente, se você tiver lucro no final do ano, você vai ter que pagar o imposto de renda e acabou, e vida que segue, e assim continua o investimento. Mas nunca façam isso em pessoa física. Primeiro, porque você não pode deduzir despesas que você tem com o IPTU, com a associação, com o condomínio, enfim, com todas as outras despesas, mais de manutenção, de melhorias, enfim. Como pessoa física, você não pode fazer nada disso, não deduz nada. Você só vai pagar sobre o que você ganha de lucro. Por quê? Porque você não tem uma empresa para isso. E o principal, se alguém te coloca na justiça e você falecendo, tem 40% para pagar sobre o imposto de sucessão, que você não quer que isso aconteça, tá? Isso para a parte de imóveis. É bem pesado. Esse imposto de herança é realmente algo surreal, né? O pessoal ainda reclama aqui de pagar, né, doutora? Vai aumentar. Vai aumentar para 8%, é o caos. Não, lá fora Exato. É 40%. Quase tio Sam não brinca. Quase metade do seu patrimônio. Mas para o residente, Simone, nos Estados Unidos é a mesma coisa? Mesmo os 40% ou não? É só para o estrangeiro? Não, é só para o estrangeiro. Mas
Até residente também, porque ele quer deduzir despesa, acaba fazendo também. Eu, pelo menos, Simone, eu tenho as minhas propriedades, eu também abro uma empresa para cada um. Então, mas é porque melhor, eu quero né? Até pra deduzir. administrar, né? Exato, coisa para daqui, separar né? fluxo de caixa. Exato, Fluxo de caixa é ficar muito mais... separado. Você consegue Exato. organizar. Agora, a parte que você me perguntou, doutor, sobre posso operar com essa empresa, né? Então, assim, as pessoas às vezes, vou abrir uma empresa LLC, eu vou comprar vários apartamentos e vou colocar tudo embaixo de uma LLC só. Não faça isso. É uma LLC para cada imóvel. Por quê? Porque você coloca todos os seus ativos numa empresa onde, se alguém coloca você na justiça ou você tem algum tipo de dano, alguma coisa assim, e para administrar fluxo de caixa, etc., você está botando tudo a perder, porque você está colocando tudo num lugar só. É o que você falou, então, né? Todos os ovos na mesma cesta, né? Isso realmente é complicado. Mas imagina abrir uma LLC para cada imóvel, que nem você. Você deve ter o quê? Uns 200 imóveis aí já, que eu sei. Oh, Deus, quem dera! Não, mas você chega lá, Simone. Você chega lá. Já te conheço há bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. A sua história, a sua trajetória fala isso. Então, é questão de tempo. Tá com 199. Ela é modesta. Olha! Não, só tem duas. Mas Simone, eu abro olha uma empresa para cada um. Tá certo. Olha só, vamos imaginar o seguinte ponto agora, que o cliente também pergunta bastante. Ele tem uma indústria de aço aqui no Brasil, ele está montando toda essa estrutura, mas ele tem o desejo, a vontade de criar também a estrutura de aço dele, uma empresa aí nos Estados Unidos. Ele pode fazer isso com essa estrutura que a gente está criando e melhor. Agora, a melhor parte, que muita gente questiona, é necessário fazer um estudo de mercado? Por exemplo, eu vendo brigadeiro. Eu quero fazer um estudo de mercado antes de levar a minha empresa de brigadeiro para lá, porque eu quero saber se existe aderência, se existe demanda para mim. Então, são perguntas que infelizmente eu não consigo responder, mas eu tenho certeza que você pode nos ajudar e quem está assistindo, muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, com certeza tem essas dúvidas. Então, sim, o que você acha? O cara quer empreender aí de qualquer forma. Eu sou uma pessoa que eu quero montar alguma coisa aí fora. Eu quero montar alguma coisa aí. Então você vai, lógico, você que vai me estruturar para mim, você tá de brincadeira. Tá? Então, óbvio. São coisas que o pessoal pergunta e há esse desejo, né? Porque o mercado americano é um mercado sensacional, a gente sabe disso. Mas talvez não seja para todos os segmentos, né? Deve ter alguma coisinha que, isso para cá, pro brasileiro não é bom. Então, essa consultoria, como que você enxerga isso hoje para o empresário brasileiro? Então, eu tenho até uma consultoria que eu faço, tá? Eu pessoalmente, porque pela bagagem, né, adquirida durante todo esse tempo, e realmente essa é a parte que mais me fascina como empresária, realmente ter o olhar clínico de uma ideia e poder ter o privilégio de poder ajudar um empresário a dar uma realidade, um senso de realidade para ele e dizer para ele como seguir e o que deve ser ajustado, ou se é válida a ideia dele, eu chamo de estudo de viabilidade, ou não, tá? Então, muitas vezes, o exemplo do brigadeiro, né? As pessoas, às vezes, estão no Brasil, na parte do Nordeste, por exemplo, tem a coisa do cupuaçu, tem a coisa do açaí, tem a coisa, né? Todos esses produtos muito bons, né? Muito regionais nossos do Brasil, que às vezes um gringo aqui ou ali experimentou, achou uma delícia e aí já estimulou a pessoa, a castanha do Pará, já estimulou aquele pequeno empresário a trazer para os Estados Unidos porque ele ia bombar. Então, esse tipo de história eu conheço desde que eu comecei, desde que eu vim para os Estados Unidos, né? Quando eu comecei a abrir a Boneca Expert. E o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a gente, quando abre um negócio no exterior, a gente tem que ter um olhar básico, tá? Eu sei que muitas vezes, para quem está no dia a dia, no operacional, não tem essa visão do mercado ou do que necessita para um negócio dar certo.
né? Então, para isso que tem aí os advogados, enfim, os consultores, para dar esse senso, esse norte, para não perder dinheiro. Porque, eu vou dar só um exemplo. Grandes cadeias de restaurantes brasileiras, como Coco Bambu, como Girafas, como Porcão e muitas outras, vieram para os Estados Unidos, investiram muito dinheiro e depois de um tempo fecharam as portas e perderam tudo que investiram. Aí eu pergunto para você, por que isso? Porque uma ideia pode ser muito boa, só que ela tem que ter em mente quem é que vai consumir o produto dele, quem é que vai, quanto que estão dispostos a pagar e quanto que você, como empresário, está disposto a adaptar para o mercado local. Então, a gente tem que, sim, fazer um estudo de pesquisa para entender o valor praticado, quais são as licenças necessárias, quais são os obstáculos que você vai, quais são os custos fixos, o que você vai ter que adequar, enfim, o quanto que você vai ter que investir para aquilo, quanto que você vai ter de retorno, fazer o ROI. Então, tem toda uma estrutura. Tem um cliente nosso até que deu muito certo, que ele fez venda de sushi por peso. Então, foi uma ideia super inovadora, está falando isso já há uns 15 anos atrás, e que a gente fez todo esse trabalho de pesquisa de mercado para ele. Tem a outra cliente também que faz queratina, produtos de cabelo muito famosos entre as mulheres no Brasil, ela já está nos Estados Unidos também, a gente que fez todo esse trabalho. Enfim, a gente tem galinha pintadinha, a gente tem diversos aí exemplos para dar. Mas o primeiro ponto, doutor, é que eu vejo que é um impedimento é a pessoa não atribuir a essa pesquisa de mercado o valor que ela tem. Ela acha que porque ela já conhece o mercado no Brasil, que é só replicar o que está no Brasil, que vai dar certo, ela tem que entender que começar é como se estivesse começando do zero, e num local diferente, com costumes diferentes, com gente de vários lugares do mundo. Então, tem que se tomar cuidado, né, antes de se aventurar, mas alguns se aventuram, querem abrir empresa, a gente abre, e aí começam por si só o trabalho de campo, que eles chamam, e aí não tem nada que a gente possa fazer, né, se essa for a opção do cliente. Mas até no Brasil isso é complicado, porque muitas vezes você tem um negócio, por exemplo, em São Paulo, que você quer levar para o norte ou no nordeste, ele não vai vingar. Porque você não adaptou aquele negócio que você tem aqui à cultura nordestina. E vice-versa. Muitas vezes produtos nordestinos não se adaptam para o pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, essa questão cultural, ela é muito importante. E o que você falou, Simone, realmente é correto. Você tem que adaptar aquele produto. Coco Bambu é um exemplo disso, né? Porque você tem grandes redes nos Estados Unidos que são muito fortes. O Coco Bambu, na minha opinião, é uma rede muito forte. Mas se ela não deu certo nos Estados Unidos, não é pela qualidade dela, porque qualidade ela tem. Talvez ela não se preparou adequadamente para atender aquela demanda específica e ela não estava preparada para poder reformular os seus produtos para o consumo americano. E aí que esse estudo de viabilidade, esse business plan, ele é importantíssimo. Claro, ver a concorrência também, né? Não, e não é só isso. Eu acho que existe aí um pouco assim de vaidade, de outras coisas envolvidas, que eu acho que a gente tem que desmistificar e ressignificar algumas coisas quando a gente pensa em ganhar outros horizontes, né? Então, ouvir o cliente. Existem técnicas que a gente faz que não tem como dar errado, porque se você está disposto a ouvir o teu cliente, e você está disposto a fazer degustação, e você está disposto a fazer... Mas para isso você precisa o quê? Se desarmar e entender que você está recomeçando naquele local. Eu acho que esse é o ponto mais importante que o empresário precisa absorver e não achar que tem alguém querendo te mandar ou te dizer o que está errado. A gente não está aqui para isso. A gente é uma equipe, a gente quer o teu sucesso no final das contas. A gente está aqui para bater palma e para vibrar junto com você, senão tudo perderia o sentido. Até porque o sucesso de um é o sucesso de todos, né? Um projeto bem feito, então todo mundo acaba tendo a satisfação daquela missão cumprida, todo mundo feliz. Exato. E o negócio fluindo corretamente. Mas, Simone, você acredita que nós já estamos há 1 hora falando? Olha como o tempo passa rápido.
Mentira! Verdade! Uau! A conversa vai fluindo. Ficar mais uma hora. Tem assunto para mais 2 horas, 3 horas aqui. Mas olha que interessante tudo que nós conversamos aqui nesse podcast. Acho que a gente vai ter que marcar outro, viu, Simone? Para falar mais coisas. Vamos. Temos que marcar. Vamos. Sabe o que eu sugiro? Já para deixar um ganchinho? Vamos lá. A gente poderia falar sobre essa famosa MP, que também é uma coisa que está todo mundo perguntando, não sei você, doutora Natália, mas as pessoas têm um receio de querer abrir offshore, porque essa MP, meu Deus, aí eu não posso mais, e aí vão me taxar no Brasil, o que eu queria fazer já não vou poder fazer, e não é bem assim, tá? Não então mesmo. é só deixar um gostinho para, quem sabe, uma próxima a gente poder elucidar aí os nossos telespectadores a esse respeito. Já deixou mesmo, né? Porque já tem toda uma lenda em cima disso, já. Como todo esse assunto que já traz, né? Já traz toda essa quebra de tabus que a população já tem, já deixou plantada essa semente. Mas olha que interessante esse podcast, pessoal. A gente começou falando das estruturas brasileiras, estruturas de proteção patrimonial nos Estados Unidos, aí já utilizamos paraísos fiscais, já abrimos para compra de imóveis e depois já estendemos também para uma questão da pessoa empreender nos Estados Unidos. Então, quando nós falamos numa estrutura patrimonial, nós estamos falando em gerar riqueza, para o empresário continuar gerando riqueza. Não é para estagnar aquele patrimônio, e sim para que ele tenha condições de continuar empreendendo, seja aqui, seja fora. Então, olha o tanto de informações, Simone, que foi possível a gente passar hoje. Eu acho que nós conseguimos tirar muitas dúvidas dos empresários no Brasil hoje, viu? Que bom, isso paga tudo. É para isso que a gente está aqui, né? Ver essa satisfação. Não tem nada mais prazeroso do que a gente ouvir no final de uma consulta: nossa, muito obrigada, como você me ajudou, eu tinha uma ideia completamente diferente de tudo, né? Eu acho que isso não tem preço, e eu fico assim, realmente lisonjeada de estar aqui com vocês hoje, de poder fazer parte disso, e me coloco à disposição para a gente poder marcar um outro bate-papo. Se alguém tiver dúvidas e quiser, obviamente, entrar em contato com a gente vai ficar muito feliz em ajudar. Mesma coisa, você já sabe, doutora, a gente indica aí clientes sempre para fazer a parte Brasil, né, dessa estrutura toda, porque afinal de contas, 90% dos nossos clientes, a gente trabalha com clientes que estão no Brasil, então, na verdade, a nossa parceria é essa, né? Eu atendendo lá dos Estados Unidos e outros lugares, outros países, e vocês atendendo a parte Brasil, e juntos a gente vai formar, já formamos uma parceria e estamos aqui para poder ajudar todos que tiverem qualquer tipo de dúvida. Depois que eu assistir essa 1 hora que voou, a gente vai estar aqui para ajudar, tá bom? Perfeito. Simone, se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com você, como que o pessoal pode fazer? Você quer deixar um e-mail, um telefone, alguma coisa para o pessoal entrar em contato? Claro. Nosso departamento comercial, que o e-mail é sales, SALES, USA@americaexpert.com. Perfeito. E o telefone no Brasil é o 11 3957 1229. E tem o nosso website, que é www.americaexpert.com, e tem todas as nossas mídias sociais, enfim, ficam à vontade. E convido a todos a nos conhecerem um pouquinho mais. Legal. Depois o grande Sérgio da Somcast, que está fazendo toda a parte aqui de gravação para nós, ele vai fazer um promptzinho para você com e-mail, com telefone, tudo bonitinho ali, né, Sérgio? Sim, com certeza. Aí, ouviu o Sérgio falando? Sensacional, Sim, com certeza. Sensacional. Então é Com isso. essa voz de locutor, lindo. Você viu? Esse aí eu vou te falar. Obrigado. Viu? Esse eu vou te falar uma coisa, viu, Simone? Sensacional. Quando eu for no Brasil, aí eu vou conhecer o estúdio. Não, tem que vir conhecer sim. Será um prazer. Você viu a vozona? Será um prazer. Isso, locutor de futebol. Você tá de brincadeira. É profissional. Quem sabe faz ao vivo. Fala aí, Sérgio. Quem sabe faz ao vivo. Bom, pessoal, Simone, agradeço muito a sua participação. Certeza que você abrilhantou mais o podcast Leis e Negócios. É um podcast novo. Nós estamos aí desenvolvendo cada vez mais assuntos importantes e com certeza a sua participação abrilhantou muito o podcast. Eu tenho certeza que a gente ainda fará
muitos podcasts juntos, tem muitos temas pra gente falar. Vamos marcar um dia aqui nós dois na mesa, né? Pra gente poder frente a frente, quando você vier pro Brasil, tá bom? Tá bom, Então, pode deixar. Você, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme falar com você de novo. A gente já se conhece aí há umas décadas, né? Então, fica aqui de novo o meu abraço, o meu carinho. Estendo a doutora Natália. Muito prazer, doutora. O que precisar, estaremos aqui também à disposição. E uma excelente semana para todos nós. E tudo de bom. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Para todos nós. Quer falar alguma coisa, doutora? Não, prazer, Simone. Muito obrigada por todo esse conhecimento. Imagina. Pessoal, então é isso. Muito obrigado de coração e até a próxima.